O que fez Ayrton Senna, apesar de sua insegurança, entrar no modelo Williams e ir para sua última corrida? O que fez Elvis Presley ser tão intenso, tão afeito a artes e sucumbir ao vício? Por que Margaret Thatcher recebeu a alcunha de Dama de Ferro? Quais características fez a Lady Di ser tão aceita como princesa da Inglaterra a ponto de ser mais amada do que a própria rainha? O que levou Martin Luther King a optar pela resistência não violenta? É impossível responder essas questões pensando num fator isolado, mas certamente envolve um em comum: a personalidade. E a personalidade é o nosso tema de hoje aqui no canal Mente Adentro. Se você quer ficar por dentro, vem comigo! Olá, sejam muito bem-vindos ao Mente Adentro. Estamos começando mais um episódio. Eu sou a Denise e eu faço esse vídeo em colaboração com a minha colega de curso, Lenilda. Nós somos estudantes de psicologia. A personalidade é a teoria dos 5 grandes fatores. A personalidade é mesmo um tema fascinante. Uma experiência psíquica do universo individual em que existem caminhos virtuosos e conflituosos. Naquela conhecida música, a gente ouve falar da dor e da delícia de se ser o que é. Mais interessante ainda é perceber as combinações e as diferenças de personalidade nas relações interpessoais e com o meio, gerando respostas singulares, que podem ser, a depender das circunstâncias, muito oportunas ou extremamente prejudiciais. É muito comum hoje ouvirmos que determinada pessoa tem personalidade quando é autêntica, convicta de suas opiniões, ou ainda podemos ouvir que determinada pessoa tem personalidade forte porque é uma pessoa difícil de lidar, mas não é bem isso que a psicologia traz. Para a psicologia, todos nós temos uma personalidade, nem forte nem fraca, mas sim peculiar, própria daquela pessoa. Um dos construtos que a faz única nas suas subjetividades, nas suas preferências, interesses e comportamentos. Enfim, o seu jeito de ser, de viver. E por falar em construtos, isso me lembrou que nós mesmos fizemos testes psicológicos para saber o nosso tipo de personalidade, os nossos traços preponderantes, e muita gente se surpreendeu com os resultados. Porque por mais que se possa achar, não é algo muito óbvio. Eu posso dizer que certa pessoa está feliz porque eu a vejo brincando, sorrindo, ou seja, o construto bem-estar, que é um atributo psicológico não observável, mas que eu posso avaliar a partir desses comportamentos, está em níveis satisfatórios. O contrário também pode acontecer. Mais propriamente me referindo aos testes de personalidade que medem os traços, é possível identificar, por exemplo, que uma pessoa que aparenta uma elevada autoestima pontua abaixo da média no fator que se refere à autoconfiança. Lógico que não é uma ciência exata. Não significa que por isso ela tem uma baixa autoestima, mas é uma informação importante para traçar um raciocínio psicológico. Então, a partir do momento que a personalidade recebe o status de construto, ela começa a ser sistematizada em diferentes abordagens. Um dos principais nomes que atrelou o estudo da personalidade à psicologia foi Gordon Allport, um dos psicólogos da teoria dos traços, que postulou que os traços cardeais seriam aqueles que dominam e moldam o comportamento de uma pessoa, suas paixões, suas obsessões. Os traços centrais seriam aqueles como honestidade, características encontradas em algum grau em todas as pessoas. E os traços secundários seriam aqueles que só apareceriam em determinadas circunstâncias. Só pessoas muito próximas saberiam dizer que a gente tem esses traços. Durante toda a história, nós vemos a tentativa de estabelecer esses critérios organizadores para a estrutura da personalidade. Outro importante psicólogo social, William McDougall, propôs um modelo na qual a personalidade poderia ser entendida através de 5 fatores independentes, baseados na linguagem.
de uma população e escrutínio das raízes epistemológicas do que se entende como personalidade. E com o aprimoramento desses estudos, chegamos à teoria dos 5 grandes fatores, um dos modelos mais difundidos atualmente, principalmente no que se trata da personalidade adulta. A pesquisa da personalidade ganhou um novo fôlego a partir do estabelecimento desse modelo fatorial, baseado na psicoléxica, ou seja, na semântica e simbolismo dos diversos povos e culturas. Como que eles fizeram isso? Perguntando para cada povo e cultura como eles classificariam as pessoas de acordo com seus traços de personalidade. Os fatores mais descritos foram classificados e a partir daí, Nunes e Roots desenvolveram os seus instrumentos de avaliação da personalidade. Por exemplo, o BFP, Bateria Fatorial de Personalidade, que permite avaliar quantitativamente os fatores e pressupor padrões relativamente duradouros de comportamento. Mas a gente está aqui falando sobre fatores, mas eu acredito que vocês devem estar querendo saber quais são eles. Os 5 grandes fatores isolados são a extroversão, a abertura, realização, neuroticismo e socialização. Vamos começar então a falar sobre a extroversão. A extroversão é a característica de pessoas que tendem a apresentar facilidade de interagir com as outras, expor suas ideias em público, fazer novas amizades, elas têm um afeto positivo, automotivação para sair, para conversar. E em estudos de validade, esse fator apresentou coeficientes de validade bem fortes. Outro fator seria a amabilidade, que na tradução brasileira ficou como socialização. Ou seja, ela indica a qualidade das relações interpessoais, a interação da pessoa com os outros e a possibilidade que essa pessoa tem de construir relações duradouras, agradáveis, harmoniosas. Ou seja, o score elevado desse fator, por exemplo, denota que essa pessoa tende a ter relações melhores, mais duradouras, mais harmoniosas. Continuando, nós temos a conscienciosidade, que na tradução brasileira foi chamada de realização. Ela caracteriza uma pessoa focada nas metas, nos objetivos, que é uma pessoa que gosta de ter controle sobre seus impulsos, uma pessoa mais realizadora, empreendedora e motivada por um propósito muito claro de vida. Seguindo, nós temos a abertura para a experiência. Revela a disponibilidade da pessoa em vivenciar novas experiências, novos ambientes, morar fora, por exemplo. E diz respeito também para a abertura a ideias. Uma pessoa, por exemplo, voltada mais para a arte, para a filosofia. Geralmente eles não vão se contentar, não vão se conformar com as tradições, com o conservadorismo. Eles vão questionar em algum grau o funcionamento do mundo e o arcabouço normativo. Por último, mas não menos importante, nós temos o neuroticismo, um traço de personalidade presente em pessoas que vivenciam de forma negativa os estados emocionais. Pessoas que têm uma certa instabilidade emocional, humor flutuante e estratégias de coping, que é a habilidade de lidar com o estresse, mal adaptadas. Uma curiosidade sobre esse fator é que um estudo de 2006 evidenciou que scores elevados no fator neuroticismo apresentaram correlação com a dissociação, característica que pode gerar uma maior suscetibilidade às falsas memórias. Para Nunes e Roots, nesse fator, scores elevados predizem a baixa tolerância à frustração, afetos negativos, baixa capacidade de controle dos impulsos e baixa autoestima. Os subfatores considerados na avaliação são a vulnerabilidade, o desajustamento psicossocial, a ansiedade e a depressão. O neuroticismo é o fator mais encontrado na literatura com evidências de validade mais consistente nas diversas culturas.
Esse traço do neuroticismo é medido com mais ênfase na sua polaridade negativa, a instabilidade emocional, por exemplo, enquanto a sua polaridade oposta, a estabilidade, não recebe a mesma atenção. Esse desequilíbrio pode afetar a identificação precisa das duas polaridades, limitando a compreensão completa da personalidade do indivíduo. Isso levou também muita gente ao erro semestre passado, porque scores elevados dos outros 4 fatores caracterizam de certa forma maior adaptabilidade ao meio, enquanto o neuroticismo denota maior sofrimento e desajuste. Apesar de que scores elevados nos outros fatores também podem levar a situações de sofrimento. Na extroversão, por exemplo, scores elevados podem levar à impulsividade, falar sem pensar e causar problemas, né? No fator realização, scores elevados podem levar à frustração, ao perfeccionismo e ao burnout. Isso demonstra a complexidade do modelo dos 5 fatores, que deve continuar a ser estudado, porque é uma ferramenta poderosa para entender a personalidade, mas como qualquer modelo científico, ele continua evoluindo e isso é um processo que leva tempo. Apesar das suas limitações, ele permite visualizar um perfil de comportamento, pensamento e ações daquela pessoa, mas frisando novamente que não é uma ciência exata. Esses padrões de comportamento, eles são relativamente duradouros. No texto de Enio Brito Pinto, A Formação da Personalidade, Conceitos e Orientações, a gente vê que a personalidade é um sistema formado por uma estrutura, que é a parte mais sedimentada, mais sólida, e uma outra parcela que envolve processos que são mais dinâmicos e influenciam no sistema personalidade, conferindo certa plasticidade. Um estudo sobre os 5 fatores na terceira idade avaliou e demonstrou que as características da personalidade podem diferir não só em relação ao sexo e à idade da pessoa, mas em relação à capacidade de metamemória, satisfação com a saúde, afetividade, controle, qualidade de vida, local de moradia, atividades de lazer e cunho social. No que vemos a influência do meio circundante na personalidade desses idosos. Realmente, nós não somos os mesmos, nunca seremos algo estático. Heráclito disse que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontram as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. Mas mesmo nesse processo de construção e desconstrução, nós temos algo que é próprio. E a teoria dos 5 grandes fatores nos ajuda nesse sentido do conhecimento da personalidade. E em contextos de psicoterapia é um instrumento de avaliação muito importante. Várias linhas da psicologia já se propuseram a estudar a personalidade. A psicanálise com Freud é a segunda tópica, Jung, que se debruçou na teoria dos tipos psicológicos, Adler na psicologia individual, Carl Rogers no conceito de congruência, que revela a autenticidade das ações em face dos fatores internos como elemento promotor da saúde mental. Tem muita coisa para ser falada ainda, mas vai ficar para o nosso próximo episódio. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim do nosso vídeo e obrigada por acompanhar até aqui. Deixe seu like e ajude a gente a ganhar esses créditos no curso. Até a próxima! E ative as notificações.